Senhor, e um grande juízo de Deus começa sobre a casa de Acabe. Mais tarde Jezabel foi morta, e toda aquela influência maligna é retirada de sobre Israel. O juízo de Deus vem para arrancar a idolatria do meio do seu povo. E aqui a palavra do Senhor vem em Miqueias, como a última palavra do Velho Testamento. E ela vem dizendo que Ele vai enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele vai enviar o profeta Elias, e ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Que palavra tremenda, que palavra forte. Depois dessa palavra, 400 anos passaram-se sem que se ouvisse nenhuma palavra profética. 400 anos de silêncio sem que Israel ouvisse a voz de Deus. Imagine isso. Imagine isso. Um silêncio ensurdecedor. 400 anos se passaram, até que em Lucas, no capítulo 3, nós lemos o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Tantos homens poderosos no poder. Israel era dominada pelo Império Romano, e a palavra do Senhor, ela não veio a nenhum dos grandes homens que estavam no governo. A palavra do Senhor não veio aos sacerdotes. Existiam 2 sumos sacerdotes nesta época, só poderia haver um, existiam 2. Isso era um sinal de grande corrupção no templo. Uma grande corrupção estava acontecendo. Coisas estranhas estavam acontecendo em Israel. Estrangeiros estavam dominando sobre o povo, o que era uma grande vergonha para Israel. Eles estavam debaixo de uma grande opressão, estavam debaixo de uma grande vergonha, tinham grande expectativa, porque para que a voz de Deus fosse ouvida. E não somente isso, eles tinham uma grande expectativa para que o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, se manifestasse. Tinham uma grande expectativa para que a palavra dos profetas lá do Antigo Testamento se cumprisse. Isaías profetizou sobre isso, sobre o rei que viria. Esse rei que viria, que reinaria com justiça, com juízo, que reinaria sobre Israel. Davi profetizou sobre esse rei que se assentaria no seu trono para sempre. Tantos profetizaram sobre ele. O ungido de Deus, o Cristo, o Messias. Israel esperava ansiosamente pelo Messias. E no entanto eles viviam debaixo dessa opressão, o que fazia com que eles ansiassem ainda mais pelo Messias. Ansiassem ainda mais para que algo acontecesse. Existia grande expectativa. Estava todo mundo de olho. Aquela época era uma época de grandes rebeliões.
O Império Romano caía de pancada em cima do povo. Se houvesse uma rebelião, os sacerdotes estavam de olho, cuidadosos para que nenhuma rebelião estourasse no meio da rua, porque se estourasse uma rebelião, o povo era que sofria com a rebelião. E naquela época, 2 sumos sacerdotes no templo, uma grande corrupção dentro do templo, uma grande roubalheira dentro do templo. E a palavra do Senhor não veio dentro do templo. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. É o que a Bíblia diz, eu amo isso. A palavra veio a João. Quem era João? João foi um homem que vivia no deserto, filho de um sacerdote velho. Zacarias, um cara que vestia-se de um jeito muito esquisito. Cara que se vestia de pele de cordeiro, pele de carneiro, comia mel e gafanhoto. Um homem atípico, que vivia numa região desértica. E a palavra de Deus, ela não veio numa região popular, é coisa mais estranha isso. A palavra de Deus não veio no templo onde as pessoas costumavam ir. Mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E o interessante é que as pessoas estavam tão sedentas pela palavra de Deus, que as pessoas iam ter com João no deserto. As pessoas iam atrás de João, eles perceberam que a palavra de Deus estava ali. Perceberam que a palavra do Senhor estava no deserto. E foram ter com João no deserto. E a Bíblia diz, em Mateus, capítulo 3, verso 11. João diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uau! João faz uma afirmação tremenda a respeito de Jesus, quando eles perguntam se João não seria porventura o Messias. Ele diz: olha, eu estou aqui apenas batizando vocês com água. Eu estou aqui apenas limpando o caminho, porque atrás de mim está vindo alguém que vai batizar vocês, vai imergir vocês no Espírito Santo e no fogo. Uau! O propósito do ministério de João, ele foi pregar o arrependimento. E é interessante que depois de 400 anos de silêncio profético, a primeira palavra profética que foi liberada não foi: ó Israel, tenha bom ânimo, há esperança para você. Foi isso? Não. Ó Israel, tu és muito amado, eis que trarei a vocês o Messias. Foi isso? Foi? Hein? Sabe qual foi a primeira palavra profética depois de 400 anos de silêncio? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus, ele teve esse mesmo discurso e ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho.
se arrependam, mudem de vida, mudem de direção. A direção que vocês estão indo não é boa. O rumo para onde vocês estão caminhando não é nada bom. Se voltem para o Senhor. Sigam de novo o caminho do Senhor. Porque é chegado o reino dos céus. O rei está vindo. Se preparem. Porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem. Depois do silêncio de 400 anos. E João, ele vem com essa palavra, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento. E João, quando é perguntado, quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. João era apenas uma voz. Deus estava clamando no deserto. E por que é que Deus estava clamando no deserto? Porque dentro do templo ele não podia clamar. Porque não existia ninguém que pudesse ouvir dentro do templo. Dentro do templo estava muito comprometido. O templo estava muito comprometido com o pecado, muito comprometido com a corrupção. Por isso Deus estava clamando no deserto. E existiam aqueles que estavam ouvindo a voz de Deus no deserto e indo para lá. E as pessoas estavam indo e sendo batizadas. Batizadas, imersas em água, como uma simbologia do arrependimento. E João disse que Jesus, ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quantos se lembram do batismo de Jesus? Interessante que quando o ministério de João, ele teve dois propósitos. Ele teve primeiro esse propósito de pregar arrependimento. E o segundo propósito do ministério de João foi o de manifestar Jesus. Foi o de mostrar o Messias, Jesus. Aquele sobre o qual você vir repousar o Espírito Santo. Esse é o Messias. Aquele sobre o qual você vir o Espírito Santo repousar. Esse é o Messias. E quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele veio em forma corpórea, como uma pomba. E ele então repousa sobre Jesus. O Espírito Santo não precisou vir sobre Jesus como fogo. Porque Jesus é totalmente santo. Jesus não precisa de fogo. O fogo, do fogo quem precisa somos nós. Diga para quem está do seu lado: eu e você precisamos de fogo. Sabe por quê? Fogo é para queimar o pecado que existe em nós. O fogo do Espírito Santo, ele não vem apenas para nos fazer pular e ter sensações da presença de Deus. Tudo isso é muito bom e eu amo isso. Amo. Eu amo quando o Espírito Santo vem sobre mim e eu fico no chão, e eu perco as forças, perco as pernas de sentir a presença de Deus. Eu amo isso. Mas eu sei que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele vem sobre nós. Ele vem para queimar o pecado em nós. Jesus, ele veio para realizar um propósito lindo de Deus. E o propósito maravilhoso que Deus tem para a humanidade foi o de habitar em nós, através do seu Espírito. Olha para o templo do Espírito Santo que está do seu lado. Que privilégio nós temos de sermos a habitação do Espírito Santo.
Deixa eu achar um texto aqui para você. João. Jesus diz uma coisa tão maravilhosa. Ele diz assim, em João no capítulo 16, a partir do verso 5. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, Jesus disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, olha o propósito de Deus. Jesus tinha que vir e voltar. Ele tinha que vir, morrer, ressuscitar e voltar para enviar o Espírito Santo. Porque a obra que o Espírito Santo, a obra de continuidade que o Espírito Santo iria dar, é algo tão tremendo. E ele continua falando, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Uau! Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo de Deus vai glorificar Jesus. Sabe como é que você conhece o que é obra do Espírito Santo? Aquilo que é obra do Espírito Santo sempre vai trazer glória para Jesus. Nunca vai trazer glória para homens. Sempre vai glorificar a Jesus. Sempre vai revelar Jesus. O Espírito Santo, uma das principais características e funções dele é que ele vai revelar a pessoa de Cristo Jesus a nós. O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Fale isso para quem está do seu lado. O Espírito Santo de Deus quer nos revelar Jesus. Jesus diz que nós só adoramos a quem nós conhecemos. A gente só consegue adorar alguém em quem a gente conhece e confia. É aí que entra o Espírito Santo de Deus. Por que às vezes a nossa rendição a Deus é tão manca? Por que às vezes a gente não consegue adorar ao Senhor com intensidade? E eu não digo apenas dos nossos momentos em que nós estamos na adoração comunitária, mas eu falo de adoração como obediência diária, como escolha diária, as minhas escolhas, como a minha escolha de obedecer a Deus todos os dias. Por que às vezes é tão difícil obedecer? Porque nos falta uma revelação de quem é Jesus. Porque quando o Espírito Santo nos revela Jesus, e a gente vê essa pessoa tão maravilhosa e linda que Ele é, obedecer não dói. Não dói nada. Abrir mão não dói nada. Deixa eu contar uma historinha para você. Quando eu era adolescente, o meu sonho de vida era gravar CD. Era cantar.
E eu comecei a cantar no colégio. E a música para mim era como uma forma de compensação. Porque eu me odiava, eu olhava para mim no espelho e me odiava dos pés à cabeça. Detestava quem eu era. Detestava meu cabelo, detestava até minha voz, mas como as pessoas achavam minha voz legal, então eu queria cantar. Queria cantar para me compensar. E logo eu comecei a cantar na igreja e fazia parte toda aquela liturgia da igreja. E um dia, uma dona de uma gravadora, uma grande gravadora do Brasil, não sei como, eu era solteira ainda nessa época, ela encontrou meu telefone e me ligou lá para minha casa e deixou recado com a minha mãe. E a minha mãe me deu o recado dela e eu fiquei com taquicardia no dia. Eu falei, meu Deus, essa é a minha chance. Essa é a chance da minha vida. É agora. É agora ou nunca. E aí ela ligou para mim novamente. E eu então comecei a conversar com ela e ela soube que eu compunha. E ela me pediu para compor uma canção para uma das cantoras da gravadora dela. E eu comecei a compor e naquela semana Deus me trouxe uma canção. E a canção foi uma canção muito marcante para mim naquela época. Ela diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tudo novo eu farei. E eu fiz aquela canção e aquela canção entrou dentro de mim de uma forma tão intensa. E foi um carinho de Deus comigo, aquela música. E naquele mesmo período, o Espírito de Deus começou a revelar o amor de Deus por mim de uma forma tão intensa. Mas tão intensa. E eu não sei, gente, eu não sei explicar para vocês o que foi que aconteceu. Mas quando aquela pessoa me ligou de novo, eu tive que dizer não para aquela oferta de gravar CD e de ser compositora para aquela cantora. Eu tive que dizer não. E eu tive que dizer não muitas vezes para muitas oportunidades. Porque a revelação de Deus foi tão maior. A revelação do amor de Deus foi tão maior. Eu tive que dizer não para relacionamentos que pareciam ser tão bons. Moças, meninas. Eu disse não para relacionamentos que pareciam ser tão bons. Gente, eu tive chances tão boas. Vocês não fazem ideia. Mas eu disse não. Sabe por quê? Porque eu considero, eu posso dizer como Paulo. É claro que isso é uma coisa muito pequenininha, comparado com o que Paulo viveu. Mas Paulo disse assim: eu considero tudo como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Tudo isso é muito pequeno quando a gente conhece a Jesus. Quando a gente começa a se aproximar dele e ver a beleza dele, a gente começa a renunciar a coisas que para nós seriam muito importantes. Mas essas coisas começam a perder o valor. O pecado começa a perder o valor. Sabe o pecado? Aquele que você não consegue largar. Aquilo que vicia você durante tantos anos. E que você não consegue deixar de praticar. Aquilo perde o valor na medida em que Jesus te é revelado pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia manda: não se embriague com o vinho no qual há confusão,
Pare de se embriagar com as coisas do mundo. Para de encher sua cabeça com as coisas desse mundo, com televisão, com novela, com filminho idiota que está passando no cinema. Você acha que eu não sei? Tá? Para. Vai sair daqui e vai ver quem está desfilando não sei onde. Quem se vestiu do que no carnaval. Para de encher sua cabeça com coisa que não interessa. Se encha do Espírito Santo. Sabe por quê? Existe um fogo no Espírito Santo. E esse fogo vai santificar você. Esse fogo vai queimar o pecado em você. O fogo do Espírito Santo, ele se manifesta de algumas formas. O fogo do Espírito Santo, ele se manifesta. Às vezes como aquela luzinha que pisca lá no fundo, né? Quando a gente está para pecar. Né? Você já experimentou isso? Você está chegando perto do abismo, parece que começa a, né? Para aí, para, né? Eu tenho 2 meninas pequenininhas que estão começando a andar agora. Minhas menininhas fizeram 1 ano, tão lindas, minhas pequenas. E estão começando a querer andar. E menino nessa idade é um perigo. E aí elas já estão começando a entender o que é não. Só que de vez em quando elas fingem que não ouvem a gente, né? Aí vai chegando perto do lugar que não pode mexer. Lá em casa costuma ter muita aranha às vezes. E elas às vezes elas vão para algum lugar que tem terra e a gente não quer que elas vão. Alice, não. Né? E tem que ficar às vezes subindo o tom de voz, né, para ela entender. Pode não. Aí olha para trás, né? Vem mamãe. Né? E o Espírito Santo é como essa vozinha. Pode não. Vem papai. Né? Vem de volta para o papai. Né? Ou o fogo do Espírito Santo às vezes vem em forma de luta mesmo, gente. Problemas e tribulações que Deus permite, situações que Deus permite que venham sobre nós, para moldar o nosso caráter, para moldar a gente. Aquele seu líder que pega no seu pé, que não te estabelece do jeito que você queria, que não te coloca para dançar no culto que você queria dançar. Aquele seu chefe que não te dá a chance que você queria ter. A sua mãe que te puxa a orelha às vezes. Às vezes o seu marido que ainda não conhece a Jesus e que tem um caráter difícil. Situações que você vive dentro da sua casa. É o fogo de Deus para moldar o seu caráter, para te ensinar a ter paciência, para ensinar você. Situações às vezes de enfermidade que a gente vive. Gente, ninguém está livre de nada, não. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e fala, fulano deve estar assim porque está em pecado. Não. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos todos passíveis da mesma situação, das mesmas situações. Muitas vezes a gente olha com soberba para as pessoas como se a gente fosse melhor. A gente nunca pode dizer que nunca vai beber de tal água. Todos nós estamos na mesma situação. Por que tragédias às vezes acontecem com algumas pessoas e com outras não? Coisas para as quais a gente não tem resposta.
Mas de uma coisa nós sabemos: é necessário que a gente mantenha um coração humilde diante de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil falar isso? É. Viver isso na prática? É bem difícil. É sim. Para isso a gente precisa uns dos outros. Para isso a gente precisa da igreja. A gente precisa da paciência uns com os outros. Para isso a gente precisa ser família. O fogo de Deus, ele vem de formas diversas sobre a igreja. Lá em Atos, o fogo de Deus começou a vir em forma de perseguição, para que a igreja começasse a sair de Jerusalém e ir para outros lugares, outras cidades, e pregar o evangelho em outros lugares. O fogo de Deus vem para queimar o pecado. Vem para queimar a palha. Hebreus capítulo 13 diz que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas, para que aquilo que é eterno seja estabelecido. Para que o reino eterno de Deus permaneça. Tudo que é palha vai ser queimado. Palha queima, mas ouro não queima. Aquilo que é precioso permanece, mas o que é palha vai queimar. Estão vindo dias no Brasil, gente, já estamos começando a viver esses dias, que o fogo está começando a queimar. O fogo de Deus está começando a queimar. E o fogo de Deus está começando a queimar nas nações, para que a igreja seja purificada. O fogo do Espírito, não apenas para nos fazer pular durante as reuniões. Eu creio que o fogo do Espírito, ele vem para nos trazer esse ânimo espiritual, mas também para arrancar de nós o pecado, a soberba. Essa soberba espiritual que às vezes a gente tem, de achar que a gente é melhor do que os outros, de se achar mais ungido, mais isso, aquilo e aquilo outro. O fogo de Deus vem para nos tornar mais como Jesus. O homem mais humilde que pisou sobre a terra é o homem que vai reinar sobre ela. Totalmente homem, totalmente Deus. Jesus Cristo de Nazaré. E a sua igreja será como Ele. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu queria fazer algo bem rápido aqui. Não foi por acaso que a primeira palavra profética, depois de anos de silêncio de Deus, foi: se arrependa. Se arrependa e creia. Se arrependa e volte. Se arrependa, porque é chegado o reino. O reino está aqui. E é tempo de se arrepender, é tempo de mudar. É tempo de deixar de viver uma vida dupla. É tempo de deixar de viver de interesses, de viver só a parte que nos interessa. De viver do evangelho só aquilo que me convém. De pegar só o que eu gosto. Ah, eu gosto desse culto porque o pastor é mais bonitinho, sabe? Ele se veste melhor, eu gosto. Acho ele fashion. Eu já ouvi gente dizendo isso. Sério, gente? Tô brincando, não.
Eu gosto mais não gosto mais disso, gosto mais daquilo. Eu gosto mais dessa parte da Bíblia, eu só gosto dos salmos. Eu gosto de ler salmos. Porque salmos consola a gente, sabe? Então, tem gente que fica segmentando, pega do evangelho aquilo que convém, aquilo que interessa. Só que o pacote vai completo, sabe? O pacote vai completo. E a capa não é rosa não, sabe, gente? O pacote vai completo. Na minha época a capa era toda preta. Hoje tem capa rosa, né? Mas na minha época a capa era preta mesmo. A gente andava na rua com o livro de capa preta debaixo do braço. O povo olhava torto pra gente, né? Eu sou dessa época que o povo ainda olhava torto pra gente na rua. Hoje é fácil ser crente. Hoje é chique. Mas o fogo de Deus está vindo. Está vindo. O fogo de Deus está vindo. Para queimar a palha. Para queimar a palha. Para mostrar quem a gente é. Para ficar só o que é precioso. Se arrependa e creia no Evangelho. O Evangelho não é... A igreja não é um clube social para onde a gente vai no fim de semana para receber uma palavra gostosa que me faz bem. A igreja é a noiva de Cristo que Ele vem buscar um dia. Esse negócio é sério, gente. Esse negócio é sério, não brinca com isso. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Não brinca com isso, jovem. Não brinca com a sua sexualidade, menina, rapaz. Não brinca com isso. Não brinca com Deus. Não brinca com a sua alma. Não brinca com a sua alma, jovem. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Você não é um objeto. Moça, os seus sentimentos não são um objeto para você jogar para lá e para cá, rapaz. O seu corpo não é um objeto. Para de brincar de igreja, brincar de interesse. Em nome de Jesus. Deus quer você por inteiro. Deus não quer você só aos domingos, só aos fins de semana, só quando te interessa. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. O Espírito de Deus quer revelar Jesus para você. De tal forma que aquelas coisas que aprisionam você, que você acha que são muito grandes, elas vão se tornar nada. Aqueles seus sonhos que você acha que você não pode abrir mão de jeito nenhum, vão se tornar nada. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer algo aqui. O Senhor nunca permitiu que nós fizéssemos alianças que não viessem dele. Nunca. Porque o que ele tinha para nós não era que fôssemos cantores ou músicos, mas que fôssemos ministros dele, que apontássemos para ele, que fôssemos ministros da palavra dele. E para isso não podíamos fazer alianças que não fossem dele para nós. Talvez fossem para outras pessoas, mas não para nós. Quando você recebe uma revelação profunda de quem é Jesus no seu coração,
você consegue abrir mão de sonhos. Sonhos que outras pessoas talvez não conseguiriam abrir. Vão dizer que você é louco. Você pirou de abrir mão disso? Que isso? Você surtou? Abriu mão de seu maior sonho? Por quê? Tá doido? A maior oportunidade da sua vida, você abriu mão disso? Que é isso? Eu considero tudo como esterco por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Foi o que Paulo falou. Paulo podia ter sido o maior pregador dos dias dele, o maior líder religioso dos seus dias. Ele considerou tudo como lixo por causa do conhecimento de Jesus. E eu quero convidar você hoje. Se você hoje precisa de um conhecimento profundo de Jesus, para você abrir mão de coisas. Talvez você ainda tenha alguma coisa que você precisa abrir mão. Talvez seja pecado, talvez sejam coisas mesmo, coisas normais, coisas lícitas, normais, mas que você sente que você precisa abrir mão disso. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós não vamos julgar você, gente. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se ajoelhe aqui na frente. Se você precisa de uma revelação de Deus para abrir mão de coisas, seja pecado, seja coisas, pessoas, relacionamentos, saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. E comece a orar. Fala com Jesus. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela Jesus. Me revela Jesus hoje à noite. Eu preciso ver Jesus de tal forma que eu consiga abrir mão. Que eu consiga abrir mão.